Fala pessoal, beleza? Estamos aqui inaugurando uma nova fase no canal. Você que sempre me acompanhou, continue comigo, hein? Seja bem-vindo aí. Hoje um bate-papo super bacana. Tenho aqui no estúdio um convidado super especial e a gente vai estar falando sobre declarações do Imposto de Renda 2023. Já foi dada a largada. E aí, você está preocupado se tem ou não que prestar contas com a Receita Federal? É isso aí. Fica comigo aqui no canal e já a gente vai estar compartilhando com vocês muitas coisas sobre imposto de renda, inclusive os acertos e os erros que você não podem cometer no teu imposto de renda, beleza? Está aqui comigo, está aqui ao meu lado, um convidado super especial, o Marcos Cortez, ele que é representante do Núcleo Setorial da Contabilidade da SIC de Cianorte. Marcos, obrigado por estar aqui no canal e hoje um bate-papo super bacana. Espero que você tenha, na verdade, a liberdade para falar sobre esse tema que é tão importante, né, para todos, né? Cada ano que passa, mais gente sendo obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Cândido, né? Já é um parceiro de longa data. E é muito importante falar sobre esse assunto, né, imposto de renda. Então, fiquei muito feliz pelo convite de poder discutir um pouco, né, falar um pouquinho do que a gente tem vivido, né, e orientar as pessoas e trazer esse tema bastante importante para todos, né? Maravilha. A gente vai fazer aqui uma divisão em alguns blocos. Primeiro, a gente vai falar sobre a questão da obrigatoriedade, prazos, né? Isso é o que a gente vai estar levando para vocês. E logo em seguida, vamos estar aqui respondendo também algumas perguntas que os nossos telespectadores têm e também alguns embates que são aí provocados. É lógico, são provocativos, né? O que deu certo e o que deu errado no meu IR e por que eu estou na malha fina. Mas muito bem, Cortez, diga para nós aqui, imposto de renda, né? Qual que é o prazo, desde quando, até quando, na verdade, vai a entrega do imposto de renda? Isso, então é bastante importante. As declarações começaram a ser entregues no dia 15 de março agora. Então a Receita liberou esse ano um pouquinho depois, né? Geralmente é iniciado em 1º de março, mas esse ano a Receita colocou a data de 15 de março até 31/5. Então se atentem nesse período de 15 de março até 31 de maio, que esse é o período oficial para entrega, né? No dia 1/6, se alguém for entregar aí a declaração, já vai ter multa. Então, procurem, né, levantar todos esses documentos e atentar ao prazo, né? 15 de março até 31 de maio. Para aqueles que não entregarem no prazo, vai ter penalidades. Além da penalidade que ele vai estar inserido, tem mais alguma coisa que vai trazer complicação para a vida do contribuinte? Muito legal essa pergunta. Isso muita gente não sabe, né? Apesar do imposto de renda já ser algo bem, né, bem falado, bem conversado, mas muita gente ainda tem muita dúvida em relação a isso, né? Então, se até dia 31/5 ele era obrigado a entregar essa declaração e ele não entregou, ele vai ter a multa, né, de R$ 165,74 e ainda vai ficar com o seu CPF irregular, né? Ele vai ficar pendente de regularização. E aí vai ter, né, sérias implicações com conta bancária, com receber benefícios. Então, ele vai saber isso aí só depois, a hora que ele for usar, né? Aí as pessoas às vezes ligam, olha, eu estou aqui com o meu CPF pendente de regularização, o que eu faço? Aí, às vezes, tem 2, 3 declarações de anos anteriores para poder entregar. Então, muito atenção a isso, né? Geralmente, esse tipo de dor, vamos dizer assim, ela é uma dor meio que oculta, né? Igual você disse, ela só vai ser sentida no momento que ele precisar. Cheguei no banco, vou tomar um empréstimo, vou renovar um cadastro bancário, o gerente vai dar aquela noticiona, né? Seu CPF está irregular, tem problema. Exatamente. Então, muitas vezes, ele nem sabe que tem que entregar essa declaração e justamente isso que você falou, Cândido. O pessoal vai fazer uma atualização do banco, vai lá pedir um empréstimo, vai fazer qualquer movimentação bancária e aí o gerente fala, não consigo fazer porque o CPF está irregular, né? Procura um contador, procura um profissional e aí é onde ele descobre que às vezes tem 2, 3 declarações aí para poder fazer a entrega. Cortez, como é que fica hoje? Quem está, a partir de então, obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda? Qual que é o critério que a Receita utiliza para dizer o seguinte, você está obrigado a fazer a declaração? Qual é esse critério? Isso. Então, assim, existe um limite em relação ao valor, né? Então, a pessoa que recebeu, né, um rendimento tributável, né, de R$ 28.559,
acima desse valor, ela está obrigada a fazer a entrega da declaração, né? E outras questões também, né? Mas eu recebi algum valor isento. Então, se você receber um valor isento acima de R$40 mil, também você está obrigado a fazer essa entrega, né? Isento ou tributação exclusiva. Se você é um produtor rural, às vezes nós temos muito essa dificuldade que o produtor rural ele acha que ele não tem que entregar porque ele é um pequeno produtor. Mas se ele teve uma receita acima de R$142 mil, ele é obrigado a fazer a entrega da declaração. Se a pessoa tem um patrimônio, né, bens acima de R$300 mil, também ela está obrigada. Então a gente tem que ter atenção que não é só aquele rendimento que ele recebe da empresa. Tem que ver todos os rendimentos que ele tem, né? Às vezes ele tem um rendimento tributável da empresa onde ele trabalha. Ele tem também um aluguel, então esse aluguel ele tem que informar. Então essas obrigatoriedades, né, então ela parte dos R$28.559 tributado, os R$40 mil isento, também, né, o patrimônio aí de R$300 mil. E muitas vezes, né, as pessoas nos procuram para fazer a declaração e eles passam parte dos rendimentos, né? Esquecem de informar um aluguel, esquecem de informar que teve um benefício do governo e não informa, e depois aí ele acaba caindo, né, que a gente vai falar um pouquinho depois em relação a uma malha fina e tudo mais. Maravilha. Cortez, fala para mim uma coisa, quando a pessoa chega e fala o seguinte, nossa, eu tenho uma casa e essa casa vale R$1 milhão, mas quando ele comprou essa casa, lá no começo da vida patrimonial dele, ele pagou lá R$50 mil. Para a Receita Federal, o que vale é o valor hoje de mercado, para que ele esteja obrigado, ou aquele valor quando ele comprou o imóvel lá atrás? Qual que é o entendimento da Receita em relação a essa questão da obrigatoriedade da entrega por causa do patrimônio? É bastante importante essa questão, isso é uma dúvida muito recorrente. O que a Receita considera como valor? A Receita considera um valor como valor original. Então, se você comprou essa casa, esse terreno, e ele valia R$50 mil há 10 anos atrás, né? O que muitas vezes ocorre? Eu comprei uma casa por valor de R$50 mil e você fez várias reformas, você fez ampliação, e às vezes a casa, você já gastou mais R$200, R$300 mil nessa casa, e você a pessoa não se atentou a informar essa reforma, essa ampliação, e você tem aí um deságio muito grande, né? Hoje, em valor comercial, ela vale R$1 milhão, mas a Receita está lá com esse valor, né, de R$50 mil. Interessante. Então, veja só, se na tua trajetória você comprou o bem por R$50 mil e durante o curso de vida desse bem que está com você gastou ali com reformas, com melhorias, ampliações, até móveis planejados, se eu fizer e ficar integrado ao imóvel, vale também como avaliação, como valorização ao patrimônio, é isso? A Receita entende? A Receita entende porque ela incorpora, né, aquilo que incorporar ao bem, ela vai também ser válido, né? Então veja só, o contribuinte hoje que compra imóvel, faz todas essas melhorias que a gente falou, mas ele não considera ou não traz isso para o contador dele, ele está perdendo benefício, então? Exatamente. E o que é importante, né? Muitas pessoas fazem isso e não tem uma assessoria, né? Então, porque sempre a gente orienta, tem uma assessoria de um profissional, porque às vezes você está perdendo dinheiro, né? Muitas vezes isso acontece com residências, acontece isso com propriedades rurais. A pessoa compra um sítio, né? O sítio não tem nada, aí ele vai lá, ele faz uma cerca, ele faz uma sede, ele constrói uma casa e isso não incorpora ao bem. Quando ele vai vender esse imóvel, o valor é bem maior e ele acaba pagando um ganho de capital indevido. Então ele vai pagar ali os 15% de ganho de capital de um valor que ele poderia ter, né, economizado, ele poderia não fazer parte desse valor. Entendi. Cortez, uma coisa que é interessante, quando a gente falou aqui de todas as composições dos valores que fazem parte para o critério da obrigatoriedade, muitas vezes o contribuinte ele acaba passando batido. Tem uns que passam batido e tem outros que tentam esconder da Receita, né? Principalmente o aspecto de rendimentos. Nós estamos vivendo uma fase agora que é a fase da transição. Então, o que o governo já está disponibilizando a declaração pré-preenchida?
Não quer dizer que a declaração já venha pronta, você dá o enter e entrega. Não é isso, né? Mas algumas informações que o contribuinte, muitas vezes, ele ocultou, né, do seu profissional, do seu contador, né, de confiança, eu quero ver com você o seguinte: como que hoje, a partir de então, com essa pré-preenchida, ela vem para auxiliar no processo da gestão patrimonial, ou ela veio realmente para fazer as entregas e trazer luz nessa discussão? O que está por trás disso daí? Isso é uma questão, né, bastante polêmica em relação à pré-preenchida. Tanto é que a Receita, né, no início da nossa fala aqui, eu coloquei que a data de início da entrega é dia 15, né, foi dia 15 esse ano, os outros anos era dia 1º de março. Então a Receita justamente ela atrasou esse início de entrega justamente para poder coletar todos os dados financeiros, bancários, né, toda a sua movimentação através da entrega, né, das declarações em 28, né, pelas empresas 28 de fevereiro. E essa pré-preenchida, ela veio para fazer toda a junção em relação aos dados. A gente pede uma atenção do contribuinte, porque agora existe a pré-preenchida, eu não preciso mais do meu contador, eu vou entregar. Não é bem dessa forma que a gente instrui os nossos contribuintes. Por quê? A declaração não é só você preencher os dados, não é só você preencher as informações. É importante que você entenda o que está ali. Porque às vezes, não, eu agora vou entregar porque é pré-preenchida, eu acabo entregando e aí você tem um problema no futuro, você tem uma malha fina. Então, a Receita trouxe esse processo para fazer a filtragem das informações, mas tem muitas coisas ainda por trás, né? Você teve uma residência que você vendeu, que você recebeu, um aluguel que você acabou fazendo com uma pessoa física. Então, são várias informações, além daquelas que estão na pré-preenchida, né? Então, tem que ter muita atenção com isso. Ou seja, não está eliminada a hipótese de você ter uma assessoria de um bom profissional que vai te orientar no preenchimento. E não é só preencher, né? A gente sabe que a declaração, a gente tem que fazer a declaração, fazer as análises para que esse contribuinte possa, inclusive, ter os benefícios fiscais ali a favor dele, não é verdade? Exatamente. Quando você tem um profissional, muitas vezes a pessoa fala: eu não quero pagar para poder um contador fazer, o meu amigo vai fazer, eu vou tentar fazer porque eu vou baixar o programa. Percebam que às vezes você vai pagar R$200, R$300 para você poder fazer uma declaração para o ano. Você vai ficar com a atenção de um profissional, ele vai revisar, ele vai ter atenção em relação àquilo que você tem que informar, se você vender um carro, se você adquirir um veículo, se você adquirir um imóvel. Então, na realidade, são inúmeras informações, né? Se você teve uma aplicação lá na Bolsa, se você tem uma aplicação lá na poupança, mas a minha poupança ela é um valor pequeno, mas tem que informar. Você tem um rendimento, às vezes, de uma aplicação ali num CDB, num RDB, você tem que informar aquela informação, né? Então, é muito importante você tenha essa assessoria. Às vezes, né, eu quero economizar R$200, R$300 e depois aquilo acaba ficando muito mais caro e você tem um prejuízo muito maior. Cortez, tem uma pergunta aqui que veio para nós que é a seguinte: eu tenho um carro, no meu imposto de renda, eu paguei por esse carro R$100 mil. Foi adquirido esse veículo em 2020. Agora está sendo vendido esse mesmo carro por R$120 mil. Como que esse contribuinte deve proceder na declaração de imposto de renda dele? Ele vai informar a venda desse veículo, pronto e acabou, ou tem obrigações além disso porque ele teve ganho? Perfeita pergunta aí, Cândido. Essa informação, hoje veículos a gente está, né, sabendo aí, e a gente vê o veículo a gente compra às vezes por R$50 mil, daqui 1 ano, 2 anos vende por R$70 mil, né? Antigamente o veículo desvalorizava, hoje aí está valorizando. E essa pergunta é muito importante. Eu paguei R$100 mil, né, na pessoa física, estou vendendo por 120, eu tenho um ganho de capital nessa condição, né? Se isso fosse lá na pessoa jurídica, ela teria até um ganho maior, porque ela tem um período de depreciação, né? Na pessoa física, eu tenho um ganho de capital, né? Então, eu comprei por R$100 mil, estou vendendo por 120, então eu tenho que considerar esse ganho de capital e pagar esse valor, né?
Então, se você efetivamente pagou 100, registrou na sua declaração e depois você fez o registro da venda por 120, tem que considerar o ganho de capital e fazer o pagamento do imposto. Então fica a dica, você que está aí inserido nesta situação, se não procurou o teu contador ainda, procura, ajusta as contas com o Leão, porque a conta vai chegar. Exatamente. E a Receita, né, a gente tem percebido, a Receita cada vez mais ela está se aprimorando em relação ao cruzamento de dados, ao cruzamento de informações, e isso cada vez mais a Receita sabe, né? A gente vê muitas vezes, mas eu tive um rendimento aqui de 50 mil reais, mas movimentou na conta bancária 150, 200 mil reais, né? Isso a Receita já tem essa informação em função da e-financeira que as instituições financeiras entregam para a Receita. Então não adianta você falar, o meu movimento foi 50 mil. A Receita Federal já sabe que você teve um movimento superior a esse valor. Legal. Já que você tocou nesse tema aí, financeiro, receita e financeiro, vamos lá então. As pessoas hoje que operam suas contas bancárias, muito Pix. O Pix, ele hoje ele popularizou, né? Não tem como dizer. Até o sorveteiro ali na rua, ele fala, não tem dinheiro. Não, mas eu tenho o Pix. Faz aqui o Pix, você compra o sorvete, né? Como que a Receita Federal hoje está gerenciando essa questão dessas informações? E como que isso vai afetar a vida do contribuinte? O Pix veio, né, para facilitar e, na realidade, para ter a Receita tem mais informações, né? Muitos valores que eram pagos em dinheiro, né? Muitos dos nossos clientes que têm comércio já nos reportaram que o dinheiro, em relação a valores que era pago, né, em espécie, hoje estão sendo pagos em Pix. Então a gente percebe que essa movimentação do Pix ela está assim, né, gigantesca em relação àquilo que era pago em espécie. E a Receita tem toda essa informação, porque toda transação financeira ela é feita, né, pelas instituições e é repassado isso para a Receita. Então, tudo que você fizer de uma TED, de um DOC, de um Pix, né, que é o nosso foco, a Receita já tem essa informação. Ou seja, ela sabe de onde veio e sabe para onde foi o recurso. Então já está mapeada, a Receita já entende isso daí já hoje. Exatamente. Então ela já sabe, olha, o Cândido fez um Pix aqui para o Cortez, ele já sabe, saiu do CPF do Cândido, entrou no CPF do Cortez, isso, né, vai acumulando esse valor e chega no final, olha, quanto que você declarou que você recebeu da Receita? Cortez, agora um tema assim bem interessante e todos nós fazemos parte, né? Eu não consigo, cara, andar mais com dinheiro, não sei você, né? Mas a minha realidade é outra. Hoje eu substituí o dinheiro pelo cartão, pelo plástico, né? Como que fica essa relação hoje nossa com o dinheiro de plástico, né? Com o cartão no bolso e Receita Federal? Existe um monitoramento, um acompanhamento disso? Como que a Receita está tratando essa relação aí? Existe, né? Como a gente comentou em relação ao Pix, o cartão de crédito, a mesma forma, né? Por quê? Porque o cartão de crédito ela é realizada por uma instituição financeira, né? Então nós temos aí várias bandeiras de cartão, Elo, Mastercard, Visa. Então todos esses cartões eles vão passar para a Receita aquilo que você movimentou. Então você teve uma fatura de 10 mil reais, você teve uma fatura de 5 mil reais. Essa informação a Receita vai estar sabendo que foi movimentada no seu CPF. Então não adianta você falar, mas eu não paguei, né, com dinheiro, paguei com cartão. Não, seja Pix, seja cartão, seja, né, o cheque, né, o talão de cheque que nós temos aí, né, já reduziu muito, mas ainda existe, né, principalmente quando é local, na cidade. Alguns comércios ainda, né, solicitam o cheque para não pagar a maquininha de cartão e tudo mais. Então, qualquer movimentação financeira, seja ela cheque, Pix, cartão de crédito, isso a Receita tem essa informação. O Cortez, e o cara que tem um cartão de crédito hoje que ele gasta lá 5 mil por mês no cartão, paga a fatura bonitinho todo mês, né? E ele diz o seguinte, mas eu sou isento, eu não preciso declarar IR. Como é que é isso? Como é que explicar para esse contribuinte que não é bem assim o que ele está imaginando? Exatamente, isso nós temos muito,
né, de contribuintes que às vezes a Receita, né, ele recebeu uma notificação e ele nos procura e nos questiona: olha, eu não tive rendimento tributável, o rendimento tributável meu aqui é de R$20 mil e a Receita me mandou uma notificação aqui para mim justificar a minha movimentação financeira. E justamente isso que você comentou, né? Ele pagou lá R$5, R$6 mil de cartão, chegou no final, deu 60, 70 mil reais, e ele acha que ele não é, né, não é um contribuinte, ele não tem obrigatoriedade. Mas como? Se ele pagou R$5 mil por mês, como que ele não é? Né, como que ele não está devido? De onde que veio esse dinheiro? Então, isso é muito importante, né? Não é só a hora que você vê um informe de rendimento que está ali R$20 mil e você não é obrigado. A sua movimentação financeira está dizendo para você que você é obrigado a declarar. Fica a dica, pessoal, tá vendo? A Receita está de olho o tempo todo no nosso CPF. Não é só no CPF não, né? No CNPJ também. É que hoje a pauta aqui está voltada realmente para o contribuinte pessoa física, mas no momento oportuno, Cortez, vamos voltar aqui para falar sobre as PJs, tá? Com certeza. Eu acho que é interessante. Cortez, esse ano teve uma mudança na forma como a Receita enxerga hoje o pequeno investidor em bolsa de valor, né? Então teve ali uma certa mudança. Eu acho que isso que vai contribuir bastante, né? Você teria como trazer para os nossos telespectadores aqui o que a Receita entendeu e por que ela mexeu na regra dos investidores em bolsa? Porque antes ela tinha uma regra: se eu comprasse uma ação, lascou. Eu já tinha que declarar, né? E ela entendeu que não é esse o caminho, né? Legal, isso a gente tinha muitos problemas em relação à aplicação em bolsa de valores, né? Aqueles pequenos investidores que às vezes aplicava R$1.000, R$2.000 e às vezes alguém ia fazer a declaração e ficava mais caro lá a questão do molho do peixe, né? E hoje, né, a partir de 2023, a Receita mudou essa regra. Então, assim, é obrigado a fazer essa informação em relação à Bolsa de Valores, né, a movimentação de Bolsa de Valores, quem teve uma receita acima de R$40 mil. Então, olha, se você teve uma aplicação na Bolsa de Valores, você teve, né, uma receita acima de R$40 mil, então você é obrigado a informar, né? Agora, antigamente nós tínhamos lá, isso que o Cândido acabou de falar, se você tivesse uma ação, R$5, R$2, 50 centavos, você tinha que informar isso para a Receita, tá? Na sua declaração. Hoje a Receita mudou um pouco essa regra e aí, né, facilitou um pouco mais a vida tanto do contribuinte quanto dos contadores. Maravilha. Percebe, então tem uma facilidade esse ano 2023, ó. Percebe que não é tão ruim assim, né? Tá ficando melhor, tá bom? Mas é lógico, os controles que o governo tem tido são maiores, por isso que ele abre essas concessões, né? Não tem nada de graça, né? Ô Cortez, vamos aqui para um bloco agora, que é um bloco... Ao mesmo tempo que ele é cômico, ele é trágico, né? Contribuintes que entraram na malha fina. E aí? Exemplos temos diversos. Será que alguém que está do outro lado já caiu em um desses? Hoje é difícil, né? Quem entrega a declaração já há alguns anos, de repente não ter caído numa malha fina ou ter alguma restrição em relação à sua entrega. E aquilo a gente recebe... Alguns contribuintes, né, depois que recebe uma notificação da Receita, olha, eu recebi uma intimação da Receita Federal dizendo que o meu imposto de renda está errado, e agora, o que eu faço? Vamos retificar, né? Eu consigo retificar? Então, isso é muito importante, né, o contribuinte saber, né? Por isso que a gente comentou lá no início, a importância de você, na hora de fazer a entrega da declaração de imposto de renda, procurar um profissional habilitado, né? E outra, um contador que seja qualificado, um contador que seja, que tenha, né, tenha uma atualização, né? Conheça as regras. Não é só porque é contador ou conhece do imposto de renda que está habilitado a fazer, né? Por quê? Depois que teve uma intimação em relação à declaração, eu não tenho mais o que fazer, né? Aí você vai apurar, a Receita vai apurar o que você teve de inconsistência, que você teve de erro, e além de tudo, você vai pagar uma multa. A Receita vai aplicar uma multa, que isso aí pode ser, dependendo, né, de cada caso, 50%, 100%, 150%, até 200% aí em relação ao seu imposto. Então, quando você caiu na malha fina e recebeu uma intimação, aí
é complicado você poder fazer essa correção, né? Ou seja, antes dele receber a notificação, tem possibilidade de retificar. Exatamente. Então, olha, eu entrei aqui, eu recebi um e-mail ou uma carta de uma notificação que tem uma divergência. Opa, procure um profissional habilitado que ele vai poder fazer a retificação da sua declaração. Então, corrigindo um valor de rendimento que você teve, um dependente que você informou está incorreto, a venda de um veículo, a compra de um veículo, ou seja, alguma informação que você possa fazer uma retificação e corrigir isso, né? Após o momento que você receber uma intimação, aí você não tem mais a possibilidade de fazer uma retificação dessa declaração. Cortez, teve uma situação, e a gente vai trazer aqui, o próprio contribuinte trouxe para nós essa informação. Essa é uma informação, não é nenhuma pergunta, né? Ele vendeu o imóvel, ele apurou o ganho de capital, mas ele não recolheu o DARF. E a orientação que ele recebeu foi que deveria pagar o imposto de renda sobre o ganho imobiliário que ele teve sobre a venda de um imóvel urbano. Passado 4 anos e 10 meses, a Receita mandou a carta para ele. E daí, paga ou não paga? Essa é uma situação bastante que acontece muito, né? Apesar das pessoas, vou deixar os 5 anos para prescrever isso e eu não pagar. A Receita, às vezes ele fala assim, mas eu fiz isso 1 ano, eu fiz isso 2 anos, eu fiz isso 3 anos, e a Receita nunca me pegou, né? A Receita, em função dela ter, né, poucos auditores para poder fiscalizar isso, o que ela prioriza? Aquilo que está prescrevendo. Então, nós estamos em 2023. A declaração que eu entreguei em 2022, que estava com erro, a Receita não vai pegar agora. O que ela vai priorizar? A declaração lá de 2018, a declaração de 2019, que teve inconsistência. Então, ela vai pegar. Nesse caso aí de 4 anos e 10 meses, a Receita vai intimar o contribuinte a pagar. Então, não tem onde ele fugir, né? Então, isso é uma informação bastante importante que o contribuinte tem que ter atenção, justamente por isso. Mas eu fiz isso 3, 4 anos e não deu nada, né? Mas lembra que a Receita está fiscalizando 3, 4 anos para trás, né? Para poder não deixar o prazo de prescrição, né? Então, muita atenção com isso, né? Às vezes, já está passando o prazo, eu estou livre. Não é bem assim. Fique atento, a Receita está de olho, hein? Não é só no ano que você está fazendo a coisa errada. Ela vai te pegar daqui a 4 anos. Fica a dica, tá? Cortez, o que a gente hoje pode trazer para os nossos telespectadores sobre a questão de malha fina? O que mais cai na malha fina, cara? Isso é uma informação que o contribuinte... O top 5, vamos lá, da malha fina. Em relação ao período, por exemplo, de 2021, 2022... muitas empresas receberam o benefício, né, do Ministério da Economia, né, recebeu lá o valor e não informou a Receita. Então, tem lá um rendimento de R$3.000, R$5.000, R$7.000 e não informou. E esse rendimento que o Ministério da Economia pagou para as pessoas, né, para o contribuinte, isto é tributado, não é isento. Então, você tem que juntar, né, esse valor, você tem que somar esse valor com aquilo que você teve do informe de rendimento. Então, né, o tópico que a gente fala aí é essa informação em relação aos valores que você recebeu de benefícios. Outra questão são valores que você aplicou e teve rendimento e não informou para a Receita. Mas é um valor pequeno de R$1.000, de R$500, de R$200. Isso é obrigatório informar. Você tem que pegar o seu informe de rendimento, tanto da empresa onde você trabalha, tanto das suas contas bancárias e informar. Então, isso é muito comum. Outro, né, top que a gente recebe, o contribuinte tem lá um filho, né, como dependente, e aí esse filho começou a trabalhar. Aí esse filho começou a trabalhar, recebeu o seu rendimento e ele continua com o filho como dependente, mas não informou o rendimento que o filho teve, né? Então, duas situações aí. Ou você retira
o seu filho como dependente, né? Porque aí ele vai ficar, já tem uma renda, ou você deixa ele como dependente e informa a renda dele também na sua declaração. Ou seja, não tem mais como ficar agora só com o bônus, tem que trazer o ônus para dentro da declaração também. Exatamente. Então, olha, o filho é dependente, mas você tem que trazer exatamente isso que o Cândido falou, o ônus e o bônus. Vou deixar ele como dependente, mas também vou trazer o rendimento dele. Aí que vem a expertise do profissional, de fazer análise para ver se tem viabilidade ou não. Exatamente. Essa é a questão. Muitas vezes também o que a gente encontra? O marido e a esposa vão fazer, o que compensa? Eu vou fazer uma declaração em conjunto, eu vou fazer uma declaração separada. Aí que vai a análise do profissional, isso que o Cândido acabou de falar, a expertise, para identificar o que é mais vantajoso. Vamos fazer essa declaração separada, marido e esposa, ou vamos fazer em conjunto? Porque aí, o que eu pago menos imposto? Tá certo? De forma legal, de forma lícita, de forma correta, como a Receita determina. Maravilha. Cortez, tem uma coisa interessante, os profissionais liberais, dentista, psicólogos, até contadores, né? Pessoas que são profissionais que estudaram, né? Que tem ali o seu conselho de classe que o representa, é chamada profissões intelectuais, mas eles optaram a não abrir o CNPJ. Mas eles prestam serviço mensalmente. Como que a gente vai tratar essa situação? Porque a Receita fala da previsão do Carnê-Leão. O que é? Apura quanto você recebeu no mês, fecha a conta e me paga o IR quanto você me deve. E aí, como é que a Receita está vendo essa questão do Carnê-Leão? Ela está pegando firme nisso mesmo? Isso é uma informação que a gente passa para os profissionais liberais, isso que você comentou, psicólogos, médicos, dentistas. A Receita vai pegar isso aí em função da movimentação bancária. Mas eu não dei recibo para o meu paciente, para o meu cliente, os advogados, por exemplo, eu não dei nenhum recibo, então eu não tenho que informar isso, esse valor entrou para mim por fora, que a gente sempre ouve eu recebi esse valor por fora. Ele entrou por fora, mas entrou no banco, né? Ele entrou no banco, então ele não entrou por fora, Você teve uma entrada de valor na sua conta corrente, na sua conta de aplicação, na sua conta poupança, então isso você tem que informar. E o profissional liberal, ele fala assim, eu não preciso de contador, eu não preciso de contabilidade, porque eu não tenho empresa, porque eu não tenho CNPJ. Pessoal, muito pelo contrário. Como você é um profissional liberal, que você recebe, vai fazer o Carnê-Leão, como o Cândido comentou, é importante que você tenha uma contabilidade mensal. Aquilo que você prestou de recibo, aquilo que você teve de despesa, porque às vezes também a Receita vai te cobrar um valor de imposto indevido. Olha, eu tive uma receita aqui nesse mês de R$20 mil, mas eu tive uma despesa de 16. Então, às vezes, o seu rendimento real foi só 4. Então, você deveria pagar sobre 4. E quando você não informa todas essas despesas, quando você não pega recibo, notas fiscais, você às vezes vai ter que pagar imposto sobre 20. Então, tem que ter uma atenção, não é só o CNPJ que precisa de um contador, esses profissionais liberais também. Então, é muito importante que eles saibam disso. Pessoal, fica a dica, você que é profissional liberal, psicólogo, terapeuta, enfim, toda essa área, do conhecimento aí, fique atento porque às vezes é importante, tudo depende de um planejamento, quem sabe você se tornar um PJ do que continuar como PF, não é verdade? Pelo menos vai estar sendo assistido ali mensalmente. Eu acho que isso é bacana. Exatamente. Pessoal, muito bem, estamos chegando aqui ao final desse grande bate-papo. Cortez, muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo, contribuído com o canal para que as pessoas possam estar levando, esse conhecimento que foi entregue hoje aqui, Eu quero aqui deixar esses minutos finais das suas considerações, ok? E também só reforça o prazo final com a turma aí, beleza? Bom, mais uma vez agradecer aí a oportunidade da gente estar falando de um tema bastante importante, Estamos aí no período de entrega, então trazer essas informações, isso é muito importante, a gente gosta de trazer essa informação para o contribuinte, E, pessoal, não esquecendo, 15 de março até 31/5, o período de entrega. Então, procurem, o brasileiro
é chamado, né, do última hora, chega lá nos 48 do segundo tempo querendo entregar a declaração. Então procurem, nós temos um prazo ainda, então procurem a sua documentação, os seus informes de rendimento, né, todos os seus documentos necessários e procure um profissional habilitado para poder fazer a sua declaração, né? Não fique arriscando, de repente por um valor aí baixo, não fique arriscando você ser pego pegar a receita, você numa malha fina, porque você não procurou um profissional habilitado. Então, né, fica a dica aí para vocês se atentarem em todas essas regras que nós falamos aqui, vários assuntos, que eu acredito que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês, né? E mais uma vez agradeço aí a oportunidade, né, e o convite. Pessoal, muito obrigado. Para você que não é inscrito no canal, ó, clica aí, se inscreve, ativa o sininho que vai ter muito conteúdo bom para vocês. E até a próxima!